Fala galera, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, sou analista de desempenho e scout de futebol e hoje eu vou analisar para vocês Brasil 1, Suíça 0, o jogo da segunda rodada da Copa do Mundo, onde nós brasileiros saímos vitoriosos. Como se ninguém soubesse disso. Mas antes de mais nada, quero fazer algo que eu sempre quis fazer e pela primeira vez eu vou estar fazendo aqui no YouTube. Se inscreva aqui no canal, deixa seu joinha, comenta bastante que eu vou estar respondendo a todos vocês e compartilha essa análise em todos os grupos de futebol que vocês tiverem no WhatsApp, no Instagram, em todas as redes sociais. E fiquem aqui que eu vou fazer muito conteúdo para vocês sobre a Copa do Mundo. Bom, antes eu quero falar que essa análise não vai conter vídeos. Eu até produzi um vídeo analisando também essa partida com alguns vídeos dos jogos, né, ali dentro da análise que eu trazer aqui no YouTube, mas a FIFA é muito rigorosa com questão de direitos autorais e não permite que o YouTube distribua imagens da FIFA na Copa do Mundo. Então eu vou ter que fazer essa análise aqui com imagens, mas eu tenho certeza que vai dar para expor tudo para vocês que aconteceu entre Brasil 1, Suíça 0. Então vamos lá. Primeiro, como foi que a seleção brasileira se defendeu contra a seleção europeia? Vocês vão ver aqui na imagem que o Brasil se defendeu sem a bola no 4-4-2, com duas linhas de 4 muito bem postadas, né? Paquetá nesse momento à frente com o Richarlison na última linha, para ajudar, né, na marcação ali por dentro, fechando mais nos zagueiros na saída de bola dos suíços. E outra formação que utilizamos muito também, teve essa variação, foi pro 4-1-4-1, como vocês estão vendo também, onde Casemiro ficou entre as duas linhas de 4 e Paquetá nesse momento recua até a terceira linha de 4 e Richarlison fica à frente sozinho. Foi basicamente essas duas formações que o Brasil utilizou contra a Suíça, que ajudou muito na marcação, né? A gente vai ver também que teve ali alguns erros nessa estrutura, mas vamos chegar lá. Só que antes disso eu quero trazer para vocês um item defensivo que me chamou muito a atenção na seleção brasileira, que foi um gatilho de pressão utilizado. Como vocês vão ver agora, o Brasil utilizou como gatilho de pressão a saída de bola em tiro de meta da Suíça. A gente pode ver que quando a Suíça tinha um tiro de meta para fazer essa saída curta, a saída mais trabalhada, as linhas brasileiras avançavam para impedir com que os adversários conseguissem fazer essa saída de bola. Vocês podem ver na imagem Richarlison, Fred, o Rafinha, o Paquetá, o Vinícius Júnior na esquerda, todos pressionando por encaixe os suíços para que essa bola não venha chegar ao nosso campo. Isso fazia com que a Suíça tivesse em alguns momentos dar chutão, em alguns outros jogava a bola para lateral, em alguns outros o Brasil recuperava a posse no campo adversário, mas foi algo que me chamou a atenção e que funcionou nessa partida, tá? Com a bola, como foi que a seleção brasileira atacou, construiu o jogo contra a Suíça? Bom, o Brasil jogou no 4-3-3 com um tripé no meio de campo, né, ou com um V, cabe a interpretação de cada um, onde Casemiro era o jogador mais à frente dessa primeira linha de 4 jogadores da seleção brasileira e tinha Paquetá e Fred tentando flutuar no entre linhas. Por que tentando? Que a gente vai ver aqui também que Fred e Paquetá tiveram que recuar muito para participar do jogo e fez com que ficasse um buraco nesse entre linhas, mas a gente vai chegar lá também. Mas foi basicamente essa estrutura que o Brasil utilizou para construir, para propor o jogo e fazer com que a seleção conseguisse chegar até a meta adversária, tá? Agora a gente vai falar do primeiro tempo, o porquê o Brasil não conseguiu ser tão efetivo, ter um volume muito grande, não fez no primeiro tempo tão bom como fez, por exemplo, o segundo tempo contra a Sérvia. Bom, para mim isso entra exclusivamente na opção de Tite em colocar o Paquetá para fazer a função de Neymar e colocar Fred no lugar de Neymar, que fez também a função de Paquetá, né? Vou explicar um pouco mais para vocês. Quando você tem um Neymar e um Paquetá, você tem o Neymar, que é um craque, um jogador muito criativo, muito vertical, que atrai muita marcação para si, e com isso muitos outros jogadores ficam livres para poder construir, propor o jogo também. Quando você perde o Neymar, você coloca um Paquetá, um jogador que tem características mais de cadenciar, de domínio, controle de bola, e coloca um Fred, que é um jogador de passos e tal, mas que não tem assim tanta dinâmica vertical como o Neymar, por exemplo, a gente passa a ter uma seleção que não tem tanta intensidade e velocidade na parte central do campo. Então, para mim, esse foi o principal ponto para a seleção brasileira não ter conseguido fazer um grande jogo nesse primeiro tempo. Porque quando você tem um Fred que teve que recuar, que baixava muito, e tem um Paquetá que baixa muito também, fica um buraco no meio de campo. Essa conexão entre a zaga e o ataque fica mais escassa. Foi por isso que o Brasil rodou muita bola ali na primeira linha, mas não conseguiu ser tão efetivo, construir tanto para chegar ao último terço.
tá? Vamos agora falar do segundo tempo. Para mim, algo que mudou a partida de uma forma drástica foi a entrada de Rodrigo no lugar de Paquetá e a entrada de Bruno Guimarães no lugar do Fred. Bom, o Brasil não mudou tanto assim a estrutura, teve algumas variações que a gente vai ver aqui, mas o que me chama a atenção é que o Brasil passou a ser mais vertical. Vou explicar para vocês. Vou passar agora imagens onde mostra um pouco, né, desse posicionamento de Fred e do Paquetá e como eles sempre tinham como a principal oportunidade de passe e voltar a bola para trás. Primeiro por posicionamento, né, posicionados ali um pouco antes, e também jogando de costas ao gol adversário. Paquetá e Fred tiveram dificuldade de circular essa bola com muita velocidade, com maestria, com tranquilidade. Então quando você coloca um Rodrigo, quando você coloca um Bruno Guimarães, você tem ali uma mudança muito boa de característica. Enquanto o Paquetá é um jogador que cadencia de criação, você tem um Rodrigo que é um jogador que joga mais para frente, como vocês estão vendo, um jogador que busca mais as beiradas do campo, um jogador que tem um contra um forte. Resumindo, é um jogador que se assemelha mais às características de Neymar. Se assemelha, não é igual. Óbvio que Neymar é muito melhor que o Rodrigo, mas Rodrigo se assemelha mais às características que Neymar faz na seleção brasileira. E por isso, como vocês estão vendo aqui, a gente teve um Bruno Guimarães e um Rodrigo que eram mais verticais, que conseguiam construir mais o jogo, que conseguiam mais fazer com que essa bola chegasse limpa para os pontas. E quando você tem um Rodrigo no meio de campo que é muito habilidoso, você atrai mais a marcação para ele, e com isso o Vinícius Júnior passa a crescer na partida. Com isso o Rafinha passa a crescer na partida porque tiveram mais liberdade em comparação ao primeiro tempo. Então, para mim, essa foi a principal mudança de Tite para que o Brasil viesse a crescer ofensivamente na partida. Algo que me chamou a atenção também foi como o Brasil manteve a postura, né, do primeiro tempo no segundo tempo, mesmo com algumas alterações, como vocês estão vendo aqui agora, o 4-1-4-1 se manteve também no segundo tempo, mesmo já com a entrada do Rodrigo, do Antony, do Bruno Guimarães, do Jesus. O Brasil manteve a mesma postura defensiva, teve essa variação aqui, como vocês estão vendo, com a bola para o 4-2-4, quando o Bruno Guimarães baixava um pouco em Casemiro, algo que o Fred fez também, só que o Bruno Casemiro fez com mais maestria. Mas também aqui tem outra ferramenta que o Brasil utilizou, né, para chegar ao gol adversário, para chegar, né, à marca do tento, e com isso somar 6 pontos, que já classifica o Brasil para as oitavas da Copa do Mundo. Agora eu quero trazer para vocês um erro defensivo que eu vi, nada muito grave, mas porque, né, a Suíça teve um pequeno volume, não chances criadas, não me interprete mal, mas volume nas laterais do campo, que a gente chama no tático de corredores laterais. Porque a Suíça conseguiu ali ter alguns volumes, gerar alguns cruzamentos, né, para Casemiro, para Thiago Silva e Marquinhos interceptar. Bom, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, isso aconteceu muito durante a partida. Os nossos laterais, Vinícius Júnior e Rafinha, em determinados momentos do segundo tempo, talvez pelo desgaste físico de correr para frente, correr para trás a todo momento, não suportou acompanhar os 90 minutos dos laterais da seleção da Suíça. Talvez por isso também que Tite colocou Antony no lugar de Rafinha, porque lances como esse estavam acontecendo demais na partida. Não só lances de diagonais, mas como passes que chegava na lateral do campo e Vinícius Júnior ou Rafinha não estava conseguindo acompanhar esses laterais. Isso fazia com que eles chegassem ali de fundo, gerassem cruzamentos, mas graças a Deus, como eu trouxe, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, nossos laterais conseguiam interceptar essas bolas. Para mim, o melhor em campo, sem sombra de dúvidas, foi o Casemiro, é um dos melhores jogadores dessa Copa, jogou muito. O lance que seria o gol de Vinícius Júnior, ele que daria assistência naquele lance. Para mim, o Marquinhos fez uma boa partida, Thiago Silva, um monstro na zaga, Alexandre também fez uma excelente partida. Foi um jogo muito difícil, mas que o Brasil conseguiu impor o seu jogo no segundo tempo, conseguiu fazer com que a gente chegasse à vitória e se consagrasse nas oitavas da Copa do Mundo. Valeu, galera, foi essa análise de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espalhem esse conteúdo para todos os seus amigos. Vou estar postando pré-jogos de Brasil e Camarões. Vamos ter muitas mudanças. O que é que Tite vai nos apresentar nesse jogo? Vocês vão ver aqui também em Paulo Analista. Foi isso, galera. Muito obrigado. Deixa seu like, compartilha. Vamos para mais. Valeu!